Alesc, visitantes e principalmente os profissionais da área da saúde. Inicialmente, gostaria, por responsabilidade política e ética e pessoal, trazer aqui os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, nossas posições da importância estratégica desse Parlamento constituir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o sistema carcerário de Santa Catarina. Em segundo lugar, esclarecer, a partir do pronunciamento do deputado Odete de Jesus, me faz aqui, a partir do seu próprio requerimento, da manifestação aqui esta casa, que este deputado, na semana passada, nesta tribuna, fez um pronunciamento crítico à situação da segurança pública, que os maus tratos e as torturas evidenciadas no sistema prisional, que todo o processo do sistema penal em colapso, como diz o novo diretor, uma bomba. E a partir daí, das denúncias, das imagens que foram transmitidas por rede de televisão, nós tínhamos entendimento que este Parlamento deveria constituir um fórum de investigação. Depois do meu pronunciamento, colhi as assinaturas neste Parlamento, neste espaço onde colhemos as assinaturas de deputados da base do governo e deputados da base da oposição. Em segundo lugar, eu fico mais tranquilo agora, ouvir a deputada Odete, admitir que estava desatenta, admitir que foi pega de surpresa, admitir que nessa condição pode ter assinado um documento sem toda a consciência para produzir a base da investigação. Agora precisa dois esclarecimentos. Este deputado começou a colher as assinaturas, o próprio deputado Parisotto, da base do governo, assinou, e eu acho que foi digno no sentido de que o porquê e a razão que retirou a assinatura. E em segundo lugar, nós começamos a colher a assinatura na terça-feira, depois do pronunciamento que este deputado propôs à CPI. Em segundo lugar, na terça-feira, que um dos argumentos de ação ou reunião conjunta não teve nenhum requerimento solicitando reunião conjunta. Esse deputado não propôs porque não é presidente de nenhuma comissão a não ser da educação. Em segundo lugar, somente na quarta-feira realizou-se a reunião por convocação da presidente de Direitos Humanos e a reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Portanto, não é verdadeiro que esse deputado propôs ação conjunta ou reunião conjunta. Esse deputado propôs simplesmente CPI, Comissão Parlamentar para investigar as torturas e as denúncias no sistema prisional. Portanto, precisa esclarecer esta verdade, porque esse deputado, na própria quarta-feira, não estava aqui. Estava em São Paulo. Portanto, na reunião conjunta, nem esse deputado convocou, nem esse deputado articulou, nem esse deputado pediu para ninguém assinar, porque não é nem de minha competência. Para que a gente esclareça esse processo e que daqui para frente as responsabilidades e quando a deputada Odete diz aqui, se pronuncia, de que o governo tomou todas as medidas, eu acho que essa é a coisa mais acertada. Eu acho que essa é a melhor justificativa de retirar a assinatura, que provavelmente motivou também o deputado Narciso Parisotto. De retirar a assinatura por articulação do governo, que o governo, no entendimento, está fazendo as medidas e as medidas necessárias para resolver o problema de segurança pública. Esse deputado, portanto, tem que esclarecer isso para que não tenha dúvida de que não é verdadeiro que esse deputado colheu a assinatura em relação à reunião conjunta. Foi em relação à CPI, como demais deputados assinaram e todos reconheceram. Segundo lugar, as medidas do governo do Estado tomou todas as medidas para resolver o problema de segurança pública. Deputado Sargento Soares, o que aconteceu nessa última semana, que os presídios mudaram, que o sistema penal mudou, que as torturas acabaram aqui no Estado, porque depois do início das coletas de assinaturas sobre a CPI, está vindo mais denúncias de tortura no Estado de Santa Catarina, mais crise no sistema prisional, e o próprio governo
na justificativa que encaminhou a esta casa, o projeto 366 diz: o quadro atual do sistema prisional apresenta indícios de colapso. O governo do estado diz: indícios de colapso. O diretor do departamento que assumiu no lugar do Hudson Queiroz, diz: o sistema prisional é uma bomba. E aí o governo faz com que o parlamento se ajoelhe ao executivo. Este parlamento se subordina ao executivo quando não investiga o que está denunciado. É o silêncio da casa, é o silêncio da democracia representativa neste parlamento, que representa os diferentes interesses e setores da sociedade catarinense. Novamente o executivo subordina, faz nós silenciarmos diante das denúncias graves que tem o sistema prisional, que está a segurança pública. E é quarta-feira, expôs as feridas aqui no parlamento, quando vem o secretário, quando vem os diretores, quando vem os delegados, colocando essa situação dos presídios, das delegacias, da segurança pública, de duas secretarias, uma de Justiça e Cidadania, outra de Segurança Pública, um responsabilizando o outro. E aí, de quem é a responsabilidade? Da má imagem que está se construindo. E quando eu vejo nos jornais de hoje as celas, aqui em plena jornal da terça-feira, notícias do dia, as celas estão apodrecendo e estão permitindo. Não são as celas que só estão apodrecendo, a segurança pública está podre em Santa Catarina. E por que não CPI? Por que não investigação serena e isenta nesta casa? Ibsen Pinheiro diz: quando é sério e a intenção de uma CPI pode dar resultado para a democracia e para a república. Não tem que estar preocupado com a eleição de 2010. Nós temos que estar preocupados com o povo de Santa Catarina, com a segurança de Santa Catarina. E quando eu vejo aqui, o problema não é só a segurança, o problema dos professores, o problema do governo que quer municipalizar, inclusive o ensino fundamental, o problema de saúde, os servidores, os profissionais, como os agentes prisionais da semana passada, mobilizando em greve o setor da saúde, porque um governo que não tem preocupação com os servidores públicos, com o serviço público de Santa Catarina. Por isso, os servidores da saúde, como os servidores da segurança, como os servidores da educação, tem que se levantar, tem que reagir. E não basta retirar 2 assinaturas por pressão do governo, ok? Diz que estão tomando todas as medidas. Nós queremos ver as medidas, deputado Kennedy. Quais as medidas nos presídios, nas penitenciárias? Quais as medidas para valorizar o servidor da segurança pública, valorizar os agentes prisionais, valorizar a Polícia Civil, valorizar a Polícia Militar, valorizar os servidores da saúde e dizer, não, construir um processo judicial, criminalizar os movimentos sindicais? Tem que sentar e negociar. Tem que sentar e negociar e não criminalizar, dizer que é inconstitucional, que é ilegal. Tem que construir o reconhecimento da cidadania dos servidores públicos. Não acredito no futuro desse Estado se servidor público não for valorizado, bem avaliado, bem construído enquanto política pública. Concedo a parte, deputado Ken Nunes, depois Sargento Soares. Tenho pouco tempo, mas... O som... Eu fiquei e ainda estou meio estarrecido quando eu ouço a justificativa de deputados retirarem a assinatura da CPI. Uma disse que estava ao telefone, o outro disse que está tudo resolvido o problema. E resolvido o quê? O diretor que foi exonerado não foi exonerado, foi ele que pediu a exoneração e pelo que chegou aqui na casa, o governador insistiu para ele não pedir. É isso a solução? A solução é essa? E nós vamos ficar calados? Este governo não aguenta meia hora de investigação. Ele cai. Obrigado, Kennedy. Obrigado. Quinta-feira, diferentes entidades. Nesta quinta-feira, diferentes entidades vão se manifestar. Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Pastoral Carcerária, Pastoral da Juventude, OAB, UCE, membros do Conselho Nacional de Justiça.
Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sargento Soares, pela ordem. E na sequência, ocupa a tribuna o deputado Padre Pedro, do Partido